precisa ser reservado só para esmolas, porque são as ofertas que Deus estabeleceu. Essa oferta é para socorrer justamente o pobre, socorrer o necessitado. É a oferta de generosidade. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. A existência de pobre é da vontade de Deus, irmão. É da vontade de Deus que existam os pobres. Por quê? Porque aí vai se manifestar quem são os ricos que são maduros. Quem são aqueles que vão saber fazer uso dos seus talentos. Sim. Agora, observe como isso aí é tão importante, como isso é tremendamente poderoso. Quando a gente olha para a cidade de Sodoma e Gomorra, o que a gente visualiza? A gente pensa que o grande problema de Sodoma e Gomorra foi promiscuidade, foi o problema sexual, né? Mas, embora isso tenha sido um problema, Ezequiel capítulo 16, versículo 49, olha o que diz, eu vou ler porque isso aqui vai corroborar, irmãos. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Olha só. Olha só. Então, a gente pensa que, às vezes, o juízo de Deus é aquilo que eu falo, né? A igreja, ela tem uma simetria. Ela julga os pecados visíveis. Mas o que fazer dos invisíveis? Ou seja, visivelmente, para nós, o problema de Sodoma e Gomorra era só homossexualismo, lesbianismo, perversidade sexual em si. Olha o que Ezequiel revela. Que isso era um problema? Era, mas o maior problema ainda não era esse. Porque aquilo que eu falo, né, aquilo que Jesus falou, melhor dizendo, né? O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E o que sai, sai de dentro do coração. Acredite, tem gente com palavra boa, mas com coração ruim, mano. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que não é para você se escandalizar. Tente entender o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo que pecado sexual não é problema. É problema. É sério e é grave. Agora, observe. Deus fica mais irado com alguém que, tendo em fartura, não fortalece o necessitado, do que com alguém que comete um pecado sexual. E não estou justificando nenhum e nem outro. Os dois estão errados. Mas observe aqui, ó. O texto declarou: esta foi a iniquidade de Sodoma. Tendo de tudo, não fortaleceu aquele que era necessitado. Oi, irmão, Deus, ele quando João Batista mandou perguntar se era Jesus mesmo que ele devia esperar ou era outro, você pode ver que a resposta de Jesus foi: não, sou eu. Foi isso que Jesus falou? Fala para ele que sou eu mesmo. Não. Olha o que Jesus mandou dizer. Diga para João Batista: os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Meu Deus. Olha a preocupação de Deus de confirmar de que ele verdadeiramente era Deus também dos pobres, de que aos pobres é pregado o reino de Deus. Então, Deus tem uma preocupação, irmãos, muito grande, desde a antiga aliança, e com a nova aliança também não é diferente. Aquilo que eu falo, o nível é superior ainda à antiga aliança. Nós precisamos, por isso que a igreja toda a igreja, por mais errada que ela seja, ela sempre é voltada para o lado social. Isso já é o espírito da igreja, né? Já é o Espírito Santo mesmo, sempre conduz nós pelo lado social. Você pode ver, quando uma pessoa quer uma cesta básica, ela não vai numa padaria, ela não vai no material de construção, ela não vai numa loja. Quando ela quer comida, ela vem aonde? Na igreja. Porque ela já sabe que a igreja, ela é voltada para esse trabalho social. E toda a igreja, claro, precisa ter um tipo de trabalho que socorra o pobre e o necessitado. Porque a igreja não pode, irmãos, gastar só o dinheiro do reino com coisas, e sim com pessoas, porque a obra de Deus não está relacionada a coisas, a obra de Deus está relacionada a pessoas. Então você pode ver, tudo que é obra de Deus está relacionado a pessoas. Já estou dando uma deixa, lembra quando eu falei a diferença de trabalho e obra? Então, uma das coisas é essa, obra de Deus é tudo aquilo que está relacionado a pessoas. Trabalho é tudo aquilo que está relacionado a coisas.
Se eu estou pintando uma igreja, eu não estou fazendo a obra, eu estou fazendo um trabalho. Se eu dou uma cesta básica para alguém, eu não estou trabalhando, eu estou fazendo a obra. Deu para entender? Pegou? Aleluia. Então é mais ou menos isso a diferença. Que o trabalho também será recompensado. Lá em Apocalipse fala, eu vejo as tuas obras e o teu trabalho. Ou seja, o trabalho para a estrutura e a obra voltado, relacionada com pessoas. Então a igreja também precisa se envolver com isso. Mas Deus tem muita preocupação e Ele só pode socorrer o pobre através da igreja, através de mim, através de você. Deus quer se manifestar na terra e Ele se manifesta na terra através de quem? Pessoas. Através de nós, através de pessoas. Né? Deus quer abençoar o Marcelo e para Deus, para que essa bênção chegue até o Marcelo, ele precisa se utilizar da vida de alguém. Se esse alguém se fecha, se esse alguém se tranca, né, o prejuízo acarreta mais. Acredite, irmão, acredite. A Receita Federal, eu prometo para os irmãos que eu vou atrás desses números e trago aqui. A Receita Federal computou o quanto de imposto de renda que paga as igrejas, e chegou a um número exorbitante. Um número exorbitante. A pergunta é, onde é que está esse dinheiro? Grande parte do dinheiro, irmãos, arrecadado nas igrejas, não são usados para socorrer os necessitados. E eu sempre falo, todo dinheiro que é levantado em nome de Jesus, precisa ser usado em nome de Jesus, porque o dinheiro não é nosso, é dele. Então há um compromisso, há uma responsabilidade com isso. Eu vi um pastor numa igreja, sede da Assembleia de Deus, falando uma verdade muito grande. Ele falando, só tem pobre na nossa igreja, necessitado na nossa igreja, porque a preocupação dos pastores é em primeiro ter o seu bom carro, a sua boa casa, se preocupar em construir os palácios para si, depois socorrer os outros, se preocupar em fazer grandes templos e não em socorrer o pobre. É aquilo que eu falo, irmão, tem pastor que ele não tem dificuldade nenhuma em trocar o púlpito da sua igreja pagando 5 mil, mas se um crente pede uma cesta básica, é um processo, é uma burocracia muito grande. Todas essas coisas diante de Deus estão sendo registradas. Deus vai pedir conta, vai dizer, cadê o talento que eu te dei? E vai dar ruim para muito pastor, irmão. Vai dar ruim, filho, vai dar ruim. Vai ser problema o negócio. Viu? Guarde isso, todo dinheiro que é levantado em nome de Jesus, precisa ser usado em nome de Jesus. Está vendo esses cantores, esses pregadores, que cobram valores exorbitantes para se ministrar, que chegam, tem pregador, irmãos, que acredite, tira R$500 mil por mês. R$500 mil por mês pregando. Pregadores que para cada ministração recebe 10, 15 mil reais. Aí você imagina, tem dia que eles pregam 2, 3 vezes? 30, 40 agenda no mês? Quanto que esses homens ganham de dinheiro? Agora você pode ver, a coisa mais difícil é você ver um cantor e um pregador envolvido em obra social. Coisa mais difícil. Tem, eu sei que tem. Tem uns aí que faz muito mesmo. É uma minoria. Mas a grande maioria, não. A grande maioria está juntando tesouro para si. Está usufruindo só. Então, todo dinheiro... E tem pregador e tem cantor famoso que nem dizimista é. Nem dizimista é, nem ofertante é. Então, isso é muito sério, irmãos. Mas a gente precisa entender uma coisa. Ah, pastor, mas essas pessoas estão em evidência. Aquilo que eu falei, não importa se você ganha 1 milhão ou ganha R$1. Para Deus, Deus vai julgar da mesma forma. Se você não está habilitado a ser fiel no pouco, Deus jamais vai te colocar você sobre o muito. Então, não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Deus sabe que você ganha, Deus não vai exigir de você uma coisa que Ele sabe que você não pode dar. O talento foi dado conforme a capacidade de cada um. Até nisso, Deus é justo, irmão. Ele não vai dar uma coisa que Ele sabe que você não tem capacidade para multiplicar. Se Ele deu 5 para um, porque Ele sabia que aquele cara podia fazer 10. Se Ele deu 2 para outro, Ele sabia que aquele cara podia fazer 4. Se Ele deu 1 para o outro, Ele sabia que aquele 1 podia fazer 2. Você pode ver, por que Jesus, por que a parábola diz que o Senhor não deu do 1 para o que tinha 5, mas deu para o que tinha 10, que fez 10? Por quê? Porque Ele viu que o que tinha 10 tinha maior capacidade.
Então, quanto mais capacidade você tem, quanto mais canal de bênção você é, mais Deus vai fazer fluir através da sua vida. É por isso que a gente, às vezes, se indigna. Por que fulano prospera, entre aspas, com tanta facilidade e eu não, no reino? Justamente por isso, ele é canal. Ele sabe que aquilo que Deus fez nele, fez por ele, pode ser feito através dele. Ele não para. Se Deus mandar, ele dá. Se Deus mandar ele fazer, ele faz. É como eu disse, né, para uma pessoa que falou para mim assim: até quando você vai ficar dando cabeçada na vida? Por causa que eu viajava, ia para um lugar, mudava para outro. E eu peguei e virei para a pessoa assim: o que você chama de cabeçada, eu chamo de obediência. Porque se Deus mandar eu sair daqui, vender tudo e ir para outro lugar, eu vou. Agora, você não tem competência. Se para Deus te pedir o seu carro, você não tem coragem de dar. Deus pedir a sua casa, você não tem coragem de dar. Então Deus não vai pedir para você, fique no seu lugar. Deus só pede para quem tem coragem de abrir mão de tudo e fazer, irmão. Porque ninguém tem coragem de abrir mão. Eu vendi casa, vendi carro, pedi conta do emprego e fui para Pernambuco fazer a obra. E até hoje tem gente que acha que isso, irmão, foi coisa assim que não valeu nada, foi perca de tempo. Acredite, irmão. Olha o que eu vou te dizer. Se você não dá, e aí eu vou falar de algo assim que para muitos é muita coisa, mas se você não dá conta de ouvir a voz de Deus e Ele dizer para você dar o seu carro para alguém, carro é coisas, carro é um bem, mas tente imaginar se Deus disser assim, ó, me dá teu filho. Nessa hora você vai orar para Deus: Deus, pega minha casa, meu carro, pega tudo que eu tenho. Você entende? É como você falou uma vez, né? Se Deus colocasse o seu carro ou seu filho, você ia falar o carro. Com certeza. Porque o seu filho vale mais para você. Aí quando Deus pede o carro, a pessoa não quer dar, não significa dizer que Deus vai sair também pedindo as coisas assim. Aquilo que eu falo, irmão, Deus tem juízo. A gente pensa que Deus é desajuizado. Deus tem juízo, irmão. Agora, poderoso. Eu escutei a mãe de uma famosa. Com esse dia de acidente de avião, né? Sim, a cantora lá. A Mendonça. Marília Mendonça. A mãe dela falou. Ela ficou com toda a riqueza da menina. Ela falou assim: cara, eu daria tudo isso que eu tenho para trazer minha filha de volta. Olha aí que poderoso. Meu. Tem. Que poderoso. Eu vi uma reportagem dela falando isso. A Êxila. Isso daqui eu não discuto mais de nada, que eu não tenho mais vida para isso. Mas a vida da minha filha eu daria tudo. A Êxila falou isso também, Marcelo, num podcast. Eu vi a Êxila contando, né? Quando ela perdeu o filho dela, ela falou: todo o dinheiro que ela ganhou, toda a fama, todo o nome que ela fez, ela falou que daria tudo para ter o filho dela de volta. Então, é aquilo que o Renato falou. Por que a gente é como o rico lá, né? A gente está diante de alguém que ativa o ministério de Deus na vida da gente e a gente só se dá conta depois que a oportunidade passa. Então, é por isso que eu falo, irmão, eu sirvo a Deus com intensidade. Eu sirvo a Deus, eu não sei como é que eu posso expressar para os irmãos. Eu não fico perdendo tempo, irmão. Eu não fico perdendo tempo. Eu sou o mesmo crente no sentido assim de nunca parar, desde quando eu voltei para Jesus, irmão. Eu nunca diminuí o passo, eu nunca diminuí a intensidade, eu nunca, me desinteressei por Deus, pelas coisas de Deus, pela igreja, pelo trabalho, pela obra, né? Os picos que eu tive na minha vida são questão material, financeira e situações intempéries da vida. Mas no Evangelho, irmãos, eu sempre fui o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58, se não me foge a memória. Amados, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então eu sempre tive essa intensidade no reino. Sempre, irmãos, sempre. E não é porque hoje eu sou pastor de um ministério, não é porque hoje eu estou aqui presidindo o ministério, não. Quem já me conhece aí de igreja, de pastores que eu ajudei, eu sempre fiz para o Senhor. Como se fosse para mim, como se fosse para minha família, eu sempre fiz as coisas assim com muito amor, com muito zelo, com muito carinho. Não tive recompensa, não tive reconhecimento, pelo contrário, perdi tudo, construí impérios aí para muita gente. Hoje existem mais de 8 igrejas do Braz, no Pernambuco. Eu fui o primeiro que abri, irmão. Eu dei o pontapé inicial. Eu comecei lá,
mas eu nunca achei que eu trabalhava para a igreja do Brás. Eu trabalho para o Senhor. Eu trabalho para o meu Senhor. E a recompensa vem da parte do Senhor. Amém? Que hora que é? Nem sei que hora que é. 9h07. Tá vendo? Não vai dar nem para falar do reino. Vamos só concluir aqui. Deixa aberto aí em Apocalipse. As nossas obras, a Bíblia diz, irmãos, que as nossas obras, Apocalipse 14, verso 13, Renato. As nossas obras, elas nos seguem mesmo depois de morto, irmão. Meu Deus. Olha aí, 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu, que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Olha aí. A obra segue, filho. Não tem como. Tá entrelaçado. A obra e você, para Deus, é a mesma coisa. Vou dizer de novo. A obra e você, para Deus, é a mesma coisa. Porque Deus, Ele não está preocupado só no que você faz. Está preocupado no que você é. Porque Ele quer que o que você faça seja parte do que você é. Então não é fazer por fazer. É fazer porque é. Então você, mesmo depois de morto, as suas obras seguem junto com você. Tem aquele ditado que diz, né? Para que tudo isso? Você não vai levar isso no caixão. Não vamos levar as coisas materiais em si, mas aquilo que nós fizemos no Senhor e para o Senhor, segue a gente sim. Pode não ir no caixão, irmão, mas segue a gente sim, até depois de morto. Olha só, Cristo nos conhece e exorta. As 7 igrejas da Ásia foram exortadas, e todas elas, na exortação de Deus, foram vistas e reconhecidas que Deus está de olho nas minhas e nas suas obras. Deus está de olho. Eu falei isso hoje para minha esposa, até elogiando os meninos, falando assim: quando a pessoa ama o reino, ama a obra, ama a palavra de Deus, ama a igreja que faz parte, ama servir a Deus, ama honrar o seu pastor, ela se esforça tanto que o seu dia é programado para aquilo. Porque tem pessoas que já se programam no dia como arrumar uma desculpa para não ir para a igreja. Já quem gosta, quem quer, hoje é dia de ir no mercado, mas é dia de culto. Hoje é dia de lavar a roupa, mas é dia de culto. Eu não sei você, mas eu penso assim: o dia que é dia de culto, não marca outra coisa, filho. Não marca outra coisa, porque, mas eu tenho que ir no mercado, vou amanhã. Mas hoje é o dia do culto, é o dia de estar na igreja, é o dia de se reunir com os irmãos. Então isso também vale diante de Deus. O seu interesse, saber que Deus está de olho, e Deus julga a intenção, mano. E se eu puder te dar um conselho, no dia que você não quiser ir para o culto, que você sentir aquela vontade de não ir, sem vontade mesmo, vai, que o negócio vai tremer lá. É sério, não é brincadeira, verdade. não, irmão. Nos dias que a gente não quer ir, mas a gente vence a nossa vontade, é o dia que Deus tem algo maior reservado para nós sem a gente saber. Por quê? Eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, a ceia naquela época era de porta fechada. Faz tempo, hein, filha? De porta fechada, e quem não viesse na ceia não tomava ceia. Hoje em dia o povo prefere uma festa, um casamento, um noivado, falta a ceia, porque no domingo o pastor dá. Aqui eu não dou, irmão, não Se dou. o pastor não desce no domingo, eu garanto que todo mundo ia ficar. Ó, Agora, a pessoa enferma que está em cima de uma cama sem poder andar, tudo bem, a gente pode ir lá levar. Mas hoje em dia as pessoas estão trocando as coisas valiosas de Deus por uma coisa que você fecha, você pode fazer outro dia, pode entender. Sim. Então hoje em dia vocês falam aí, antigamente era assim. Eu cresci no Ministério do Belém e eu vi, é assim, porta fechada, e só ia quem ia tomar ceia. aqui eu já aviso os irmãos, para depois não ficar chateado comigo. Se você não puder vir na ceia por motivo de doença, de trabalho, ou algum motivo de força maior, de repente do nada só passa mal, precisa socorrer,
A gente também não é indelicado, né, irmão? A gente precisa ter senso. Tudo bem, mas não deu para mim, não estava com vontade, não vim, fica sem ceia, filho. Fica sem ceia. E qual o risco que Jesus voltar e você não ser arrebatado? Porque quem não come da carne e bebe do sangue não tem parte no reino. Então, se tiver interessado, procura você. e é isso mesmo, porque aqui já teve 2 que eu provei assim. Falei, eu vou só procurar. O pastor nem me procurou para dar ceia, né? Lá em casa também, falou para mim a mesma coisa. Estava esperando o senhor falar. Eu falei, o interesse é seu. Você que tem que se interessar pelas coisas, não ficar esperando eu dizer isso não, porque pastor não é babá. Pastor não é babá. Então aqui eu já falo para os irmãos, dia de ceia, irmão, porque olha só, no dia que o Corinthians foi campeão do mundo, Marcelo, você viu? Não foi pro culto, não. Não, você viu os testemunhos? O cara botou assim, ó, eu vi vários. O cara botou assim, ó, perdi a mulher, mas não perco o Corinthians, ver o Corinthians ser campeão. Outro, perdi o emprego, mas não perdi ver o Corinthians ser campeão. Perdeu, mano. Olha só, irmão. Olha, irmão, o Japão foi tomado por corintiano ali, mano. Teve cara ali que tirou do fundo de garantia, pediu conta do emprego, pegou todo o dinheiro. Aí eu te pergunto, irmão, que nível de compromisso e de responsabilidade a gente tem com Deus? A gente está perdendo para as trevas, irmão. Para os filhos das trevas. Ver um negócio desse aí. Tem cara, irmão, tem cara, hoje é dia de jogo, né? Eu nem sei se é aqui na arena. Mas eu, quando já fui torcedor, por que às vezes eu faço essa comparação? Porque eu fui xarope, assim. Irmãos, eu vinha do estádio, direto via do trabalho, direto para o estádio. O jogo acaba 11 e pouca da noite. Chegava em casa 00:30, 1h da manhã, rouco, e ainda tomava banho, comia alguma coisa e ia trabalhar no outro dia. Para passar 1h30, 2 horas aqui na igreja, irmão, com preguiça. É por isso que às vezes eu falo para vocês, o que desanima pastor é ele tá pregando, está ensinando, e a pessoa está dormindo na cadeira, está ali, ó, tipo assim, ó. Tá tipo assim, olhando o relógio. Ai, que saco. Aí quando acaba o culto, não sei o quê, é tal. Aí é para novela, é para o filme. É isso que eu falo, irmão. Os crentes hoje, eles o nível de compromisso, de responsabilidade com as coisas de Deus, eles não estão despertados. Eles não estão avivados. Eles não estão com lamparinas acesas. Eles não estão com azeite na reserva. Eles estão numa situação extremamente deplorável, são verdadeiros religiosos, que só tem uma religião, um lugar para congregar e receber uma benção, como se fosse um toque de uma varinha mágica e pronto, acabou, irmão. Mas acredite, irmão, Deus vai honrar a vida de cada um de vocês, todo esforço, falo para vocês, esforço que vocês fazem, gastar dinheiro, botar gasolina, não é tempo perdido, irmão. Não tem nada que a gente faça para Deus que a gente esteja sendo lesado, que a gente esteja sendo prejudicado. Deus pode pedir todo o seu dinheiro, pode pedir todo o seu salário. Acredite, ainda vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena. A gente precisa abrir mão para as coisas de Deus, abrir mão para o reino, renunciar muita coisa para servir a Deus. Mas acredite, vai valer a pena. Amém? Abra aí em Apocalipse capítulo 2, e aí eu vou falando os versículos, você lê, tá bom? Olha só. Para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, verso 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos. Verso 9, para a igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Verso 13, para a igreja de Pérgamo. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 19, para a igreja de
e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Capítulo 3, verso 1, para a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e tens nome de que vives, mas está morto. Capítulo 3, verso 8, a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 15, para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, e que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Olha aí. O que isso representa para nós? Todas as 7 igrejas, que têm a sua representatividade, né? Não vamos nos ater a isso agora, mas o que nos mostra aqui com isso, baseado naquilo que nós estamos falando, que é as boas obras? Deus está de olho em cada obra que nós praticamos. Deus deixou bem claro: eu conheço, eu sei, eu estou vendo, eu estou por dentro de todas as suas obras. Deus está vendo todas as obras que nós estamos praticando. Amém, meus irmãos? Então, para a gente encerrar aqui, quando praticamos as boas obras, aí sim nós estamos frutificando. Leia aí Tito 3,14. E aqui eu vou falar aquilo que eu falei no começo, para explicar um negócio aqui para os irmãos e a gente encerrar. Tito 3, verso 14. É quando estamos praticando as boas obras, é que estamos frutificando. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Para que não sejam infrutuosos. Em outra tradução, para que não fique sem fruto. E outra tradução diz bem assim, para que você não seja infrutífero. Porque a gente aprendeu, Renato, a vida toda, que o fruto é o resultado. O resultado da árvore é o fruto. Mas acredite, o resultado não é o fruto. Nós não frutificamos quando as coisas estão dando certo. É quando a gente faz o que é certo. Aquilo para Deus já é o fruto. Então, os frutos não são os resultados. Os frutos são o que nós estamos fazendo de certo. Então, só o fato de você fazer a vontade de Deus, para Deus aquilo já é o fruto. O resultado daquilo, independente do que vai dar, Deus já está julgando por aquilo que você está fazendo. Por isso que eu falo, a obediência começa antes da obediência. É a disposição em obedecer. Não é só quando Deus manda e a gente vai emburrado fazer. Não, é a vontade de fazer antes mesmo de Deus pedir. É o crente pronto. É o crente que está avivado. É o crente que está em constante alerta. Ou seja, Deus mandou o Marcelo fazer uma obra. E a atitude, a ação que você estiver fazendo, Marcelo, para Deus já é o fruto. O resultado é consequência. Até porque fazer a vontade de Deus nem sempre vai gerar um resultado que é bom para você e que tem uma boa aparência aos seus olhos. Por exemplo, Elias profetizou. Alguém vai dizer assim, mas não foi Deus que mandou, mas ele fez debaixo de oração. É o que a Bíblia declara. Só que o resultado foi que ele teve que fugir para não morrer. Então, por quê? Porque essa é uma síndrome pastoral. Graças a Deus eu não tenho essa síndrome. Tive já, mas não tenho mais. Qual é a síndrome pastoral? Eu achar que a igreja frutificou quando ela estiver cheia. Muito pastor pensa assim, que os frutos daquilo que ele faz são a quantidade de pessoas que tem na igreja. Mas não é, irmão. O fruto é aquilo que eu faço. O resultado do que eu faço é consequência. Por quê? Porque não tem esse negócio, se a árvore, a consequência da árvore é dar fruto, sim ou não? Sim. Mas
Não sei se eu estou conseguindo passar para os irmãos, mas entenda uma coisa. Tem como você dizer para a árvore assim, ó, você não vai dar fruto esse mês, viu? Você vai ficar sem dar fruto. Tem como? Não, por quê? Porque a consequência é aquilo. Para aquilo nasceu o pé da árvore, seja qual for, pé de manga, pé de abacate, não tem como. Não, esse mês não é para dar abacate, viu? Esse mês é para você dar jaca. Tem como? Não tem. Então, ou seja, quando você está fazendo a vontade de Deus, a consequência daquilo que você fez, ela virá. Só que a gente só precisa entender que o resultado não é o fruto. Porque a gente se apega com o resultado, e Deus não está procurando o resultado. Como o Renato falou, às vezes vai dar mal para você. Vai dar mal, às vezes você vai perder, às vezes você vai deixar de ter. Mas aonde é que Deus vai julgar? Na tua ação, no teu feito. Fez o que é certo? É aquilo que eu falei, irmão, se Deus me der, nós temos 12 pessoas no grupo, então são 12 pessoas, né? Mesmo uns que não estão conseguindo vir, aquelas dificuldades que eu já falei. Mas se até Jesus voltar, for só essas 12 pessoas, irmão, acredite, eu não vou ficar frustrado. Eu não vou ficar frustrado, por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou pregando o que é certo, eu estou ensinando o que é certo, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou cumprindo o meu propósito, e é nisso que a gente tem que estar segurado, e não ficar procurando, e aí, o que deu? E aí? Oh, e aí? Que nem uma moça, né? Ficava assim, acabava o culto, vinha para minha esposa, eu cantei bem? E aí, ficou legal? Aí eu falava assim, não sei, irmão, estava adorando a Deus, para mim tanto faz, você cantou bem, deixou de cantar. Mas a pessoa fazia isso porque o elogio era o resultado, ela queria ser elogiada. O ego, entendeu? Então, nós não temos que ficar esperando isso aí, irmão, nós não temos que ficar esperando, nós temos que só fazer o que é certo. Porque é como o Bispo Ed postou no Facebook, né? As pessoas hoje ficam criando métodos para que através dos métodos atraia as pessoas. Aqui eu não faço isso, irmão. Não faço. Acredite, eu tenho método para encher a igreja, irmão. Tenho método, técnica, habilidade para encher a igreja. Mas eu não vou fazer isso, eu vou prestar conta diante de Deus, filho. O Gideão foi chamado por Deus para acabar com a perseguição que havia sobre os filhos de Israel. Aí, quando ele foi fazer a contabilidade, tinha 32 mil. Ele sabia que ainda era pouco. Mas Deus, quando desceu, falou, Gideão, não é o que você está contando, é o que eu quero. E o que eu quero é qualidade. A gente procura a quantidade. A mente natural vai sempre em busca da quantidade. Mas Deus vai sempre em busca da qualidade. O que é consequência, está falando, irmão, é consequência, não tem como. Mas a gente só precisa entender esse ponto. Os frutos não são os resultados. Os frutos é fazer aquilo que é certo. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Se vai dar bom ou vai dar ruim, fique em paz. Você fez? Foi Deus que mandou? Descansa, irmão. Descansa. Porque tem pessoas que na minha vida já foi assim, ó. Deus mandou eu te dar isso. Aí a pessoa deu. Aí eu tinha que ficar batendo continência para a pessoa. Porque o dia que eu não bati continência, aí jogou na cara. Aí eu pergunto, foi Deus que mandou? Se foi Deus, cale-se. Foi Deus que mandou, irmão. Deus não te mandou fazer e você ficar aguardando a recompensa da pessoa. Deus só mandou você fazer. Por isso que a Bíblia diz, sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Só faça, irmão, que Deus mandou. A pior ignorância na vida de um crente, irmão, é querer reivindicar aquilo que Deus disse para ela entregar, ela entregou depois de já entregue. É exatamente isso aí que o pastor Marcelo falou. Porque ela não entende que Deus vai... Por exemplo, o pastor falou algo outro dia aqui, de alguém que quis de volta aquilo que tinha dado para a igreja. Só que ele disse que não foi consagrado. Eu falei, rapaz, ele teve sorte. Porque se tivesse sido consagrado, Deus ia perseguir esse cidadão até o fim da vida dele, e ele nunca ia entender, mas era Deus perseguindo ele. É verdade. Você deu, está dado, irmão. Acabou. Então, para finalizar mesmo, ó, seremos disciplinados pelas nossas más obras, se não nos arrependermos. Apocalipse, capítulo 2, verso 22 e 23. Apocalipse, capítulo 2, verso 22 e verso 23.
Som. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Observe, não está falando de perca de salvação, está falando de punição, está falando de disciplina. O versículo que nós lemos lá em 1 Coríntios 3,15 é bem claro: todavia o tal será salvo como que pelo fogo, mas Deus irá punir as nossas más obras, disciplinar. Como eu falo, alguns bônus estão acontecendo agora, mas a era vindoura será um momento pelo qual Deus verdadeiramente vai fazer com que nós sejamos recompensados ou disciplinados. Amém? Então, irmãos, vai ficar mesmo para o próximo culto, próxima terça-feira, nós estamos falando, né, a respeito do reino, tá bom? Então, nós precisamos entender, os ímpios também serão julgados pelas suas obras no grande trono branco, mas não podemos confundir o tribunal de Cristo com o juízo final. Estes dois julgamentos acontecerão em momentos diferentes. 1 Pedro 4,17 diz que o julgamento começa por nós, começa primeiro pela casa de Deus. Então, quando acontecerá o tribunal de Cristo? Acontecerá logo após o soar da 7ª trombeta, onde nele seremos julgados todos aqueles que um dia creram e confessaram em Cristo, ou seja, os crentes. Já o juízo final, que é o julgamento do grande trono branco, acontecerá após o milênio, e nele serão julgados não os crentes, mas sim os ímpios, aqueles que não creram. Apocalipse 20, verso 11 ao verso de número 13. Amém?